pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois são só dias, Senhor, nos teus átrios, animais que tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu
flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, a rodar conforme der na cabeça. Sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se compra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Sempre será como folha no vento, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se compra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo.
Cristo. Eu li um salmo que é um apelo do justo, daquele que põe a sua esperança em Deus, põe a sua esperança no Criador. E quando nós temos uma relação de intimidade com o Senhor, Ele nos responde, Ele fala conosco e, ao contrário do que pode parecer para o mundo, por exemplo, o mundo, eu não posso fazer nada, se eu for para a igreja eu tenho que me arrepender dos meus pecados e não fazer mais nada. É um Deus autoritário. A questão da transformação e da mudança de vida promovida por Deus é que você fique cada dia mais parecido com Ele. Então você vai se irar menos, você vai se sentir mal, porque está pecando contra Deus. O pecado não é mais o seu ambiente natural, não é um ambiente que você sinta prazer de estar. Você pode errar, mas aquilo te consome, te corrói a alma. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós temos a certeza de que Deus não é alguém autoritário, que nos pune o tempo todo e que nos vigia o tempo todo a ponto da gente ter que ter medo de Deus. E Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, com pecados terríveis no seu currículo, mas nos momentos de aflição, ele ia diante do Senhor e ele compôs esse salmo, que é o 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, e sonda o meu coração, os meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quando nós vivemos essa vida de fé e serviço ao Senhor, nós podemos chegar ao Senhor e conversar com Ele. Pai, eu não entendo todas as coisas, eu não entendo por que eu estou passando por dificuldades, eu não entendo por que a minha alma está tão aflita, mas Pai, eu estou diante de Ti. Prova-me, examina-me. Se tenha piedade e misericórdia de mim. Eu sou teu filho e eu te escuto, e a tua lei está perante mim, está diante dos meus olhos, eu sigo, eu observo. Faça-se justiça, Senhor. Quando nós temos essa liberdade de ir diante do Senhor e entregar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, não há lugar melhor para se estar. Porque o Senhor é autor de todo o universo. Qualquer questão que nós tenhamos, a melhor pessoa com quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos recorrer, é a Ele. E quando nós temos dificuldades e o diabo nos acusa, quem que é o nosso advogado? Jesus Cristo, o Senhor que zela, que olha a nossa causa e se compadece de nós. Amém? Esse é um momento que nós dedicamos para a entrega de dízimos e ofertas. Quem puder, quem veio preparado, quem quiser ser generoso com essa obra, poderá fazer no gasofilácio ali atrás, embaixo do relógio. Temos o QR Code também aqui na parede. Mas quem veio preparado para entregar louvores ao Senhor,
a adoração ao Senhor, esse também é um momento válido para ir diante do Senhor. Senhor Jesus, eu não entendo esse cruz, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça. Eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Jesus, ainda não entendo esse cruz, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, e creio nisso também. Basta-me a graça. Amém. Convido o pastor Ismael, que trará a mensagem nessa noite. Boa noite a todos. Hoje eu vou pregar num culto de Dia do Pastor, e eu estava com duas mensagens, né? E Deus me deu uma mensagem sobre pastor. E depois Ele me deu uma segunda mensagem sobre também, de alguma forma, o ministério. E eu falei com o Senhor, mas qual que o Senhor quer que eu pregue? Aonde? Né? Duas igrejas. E Ele colocou no meu coração qual mensagem seria para quem estivesse aqui e qual mensagem seria para quem vai estar lá na outra igreja onde eu pregarei daqui a pouco também, né? Então,
Vamos ter o nosso coração aberto para ouvirmos a palavra de Deus e vamos colocar também nas nossas orações todos esses nossos irmãos que tiveram dificuldade no dia de hoje, né? Para estar aqui conosco em comunhão. Mas onde estiverem, que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, reverentemente, assentados como os irmãos estão. Nós vamos ler essa palavra que nós cremos é para cada um de nós, amém? Preste atenção à palavra, diz assim: depois disso, todos encontraram? Né? Então, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos de Ti neste momento, dependemos da ação do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Pedimos então neste momento que o Teu Espírito fale conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os discípulos, eles estavam desanimados, angustiados, porque Jesus, que tinha andado com eles por 3 anos e meio, tinha feito milagres, tinha ressuscitado mortos, tinha multiplicado os pães, tinha curado os leprosos, tinha expulsado demônios, 3 anos e meio juntos. Só que Jesus, ele foi pego pelos soldados e colocado numa cruz, e parecia que tudo aquilo que eles sonhavam de viver ao lado de Jesus tinha caído por terra. E pior do que isso, quando pegaram Jesus, a palavra de Deus diz que todos os discípulos fugiram, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha que coisa. Então,
quando Jesus ressuscita, eles estão assim desanimados. E mesmo Jesus aparecendo para eles, e para eles, quando Jesus aparece, era surpreendente, era tremendo, mas eles já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, eles já tinham visto Jesus ressuscitar o menino lá, que era filho da viúva de Naum, tinham já visto ressurreições. E quando eles veem Jesus, bate no coração aquele sentimento: poxa, nós o negamos, nós fugimos, nós não tivemos a coragem de estarmos ao lado dele. E Jesus, agora, pela terceira vez, aparece a eles. E tinha um grupo de discípulos aqui, e é um grupo bem característico. Vamos ver ali no versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, né? Natanael, aquele que disse: será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quando falaram, né, que Jesus era o Nazareno. Estava lá Tomé, aquele que duvidou, e Jesus falou: coloque a mão aqui do meu lado, coloque a sua mão aqui, onde os cravos furaram as minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas crente. Estava lá aquele. Estava quem mais ali? Estava, diz a palavra de Deus, os filhos de Zebedeu, que era João e André, aqueles que estavam brigando e discutindo sobre quem seria o maior dos discípulos e quem teria a honra de, no reino, assentar-se à direita e à esquerda de Jesus. E eles estavam lá murchinho, porque decepcionaram o mestre, e mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado, eles não tinham coragem de dizer novamente: estamos aqui. Sabe aquela pessoa que decepcionou muito, e daí ela não tem mais coragem de colocar a sua palavra de novo e dizer: agora eu serei diferente, porque bate aquela angústia no coração. Tinha mais 2 discípulos que não dizem nem o nome aqui, não aparece nem o nome. Então eram 7 que estavam ali, e Pedro pegou e disse o seguinte, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diante de toda aquela situação, porque se tinha uma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar, não é isso? Ele era pescador. Quando ele conheceu Jesus, Jesus entrou no barco dele, e Jesus disse para Pedro: Pedro, vai um pouquinho mais adiante que eu quero falar à multidão. E Pedro pegou e foi ali que, depois de Jesus ter discursado, Jesus falou para Pedro: Pedro, vai um pouquinho mais lá em alto mar e lança a rede. E daí Pedro disse: olha, Senhor, eu já tentei pescar, não consegui. Isso na época em que Pedro estava conhecendo Jesus. E daí Pedro disse: sob as tuas palavras eu lançarei a rede, então, porque Jesus disse: lança a rede do outro lado. E Pedro lança a rede, e vem muito peixe. E daí Pedro tem que acenar para o outro barco, que era o barco de André e João, para virem, para ajudar Pedro com aqueles peixes, e as redes estavam se rompendo de tanto peixe. Foi assim que Pedro conheceu. E daí Pedro, naquele dia, Jesus falou: segue-me, e Pedro largou os peixes. Era muito valor em dinheiro, sabe? Muito peixe. Largou as redes, largou o barco, largou a vida de pescador e seguiu Jesus. E com ele também foi André e João. Só que agora a coisa mudou. Agora Pedro está com o coração pesado, porque ele havia negado Jesus. Ele disse assim: olha, eu vou pescar. E os outros que estavam ali, mais 6, né, disseram: nós também vamos. Alguns eram pescadores, mas outros não eram. Outro era construtor, o que ia fazer? Mas Pedro, eu me garanto, porque se tem uma coisa que eu sei fazer,
é pescar. E aqueles homens vão então, e diz a palavra de Deus que naquela noite, nada conseguiram pegar. Nada conseguiram pegar. Hoje, de forma bem simples, eu gostaria de, junto com os irmãos, nós entendermos algumas lições que nós aprendemos nessa história. E é uma lição, são lições que nós devemos levar para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que depois que você teve um encontro com Jesus, depois que você entregou a vida a Jesus, depois que você renunciou aos peixes, renunciou às redes, renunciou ao barco e disse: eu te seguirei. Depois que isso aconteceu, você já não consegue mais voltar para a sua antiga maneira de viver. Pedro pensou: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a ser aquele homem comum, eu vou voltar para o meu emprego original, eu vou voltar para as práticas que eu tinha antes, porque agora eu decepcionei Jesus. Mas daí ele vai pescar, e era coisa que ele sabia fazer. Ele pegou quantos peixes? Nenhum. Porque depois que você experimentou uma vida ao lado de Jesus, e daí você quer voltar para trás, você pega e diz: vou pescar. Você pega e diz: eu vou fazer o que eu fazia antes. Você pode ter a certeza que tudo que você fazia antes de conhecer Jesus, sem Jesus, não vai ter mais o mesmo sabor, não vai ser mais do mesmo jeito. Não adianta, né? Aquele indivíduo que Jesus libertou da bebida, e ele quer voltar para a sua antiga maneira de viver, aquela bebida não tem mais o mesmo gosto. Aquele que foi liberto do cigarro, e daí ele coloca o cigarro novamente na boca, porque ele quer desistir de uma vida caminhando ao lado de Jesus, aquele cigarro, ele já não tem mais o mesmo sabor. Se gostava de danças, se gostava de festas, se gostava de lugares inadequados, de carnaval, de orgias, e de repente você teve um encontro com Jesus, e daí você diz assim: agora eu vou voltar para a minha antiga maneira de viver. Não vai ser, nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida, a partir daquele momento, ela é outra vida. Não tem como voltar atrás. Aquele que milita no ministério, né? Eu acho muito estranho quando alguém é chamado para o ministério: vou ser pastor, e já está pensando na aposentadoria para parar de fazer aquilo para o qual Jesus o chamou. Pois pode tentar. Não vai ter o mesmo sabor. Vai ser a frustração daquele pescador que tentou voltar, mas não pegou nada. Segunda coisa que nós aprendemos, que eu chamo de a lição da praia. Primeiro é a lição do peixe, tá? Eu gosto de fazer assim didaticamente para a gente gravar, né? Primeira lição, a lição do peixe. Não adianta você querer voltar a ser pescador, não vai conseguir. Não vai ter o mesmo sabor. Agora, a lição da praia está no versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes Jesus, pois: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Sabe qual que é a lição da praia? A lição da praia que nós aprendemos
é que Jesus, ele não vai andar sobre as águas para ir até onde você está. Ele pode chegar até a praia, ele pode acenar para você, ele pode dizer, ei, pegar alguma coisa de longe, mas é você que tem que ir até ele, porque quando você fica muito tempo longe de Jesus, com o tempo, você nem sequer consegue reconhecê-lo, você nem sequer consegue ter o entendimento de um lugar onde está a presença do Senhor, porque o Senhor parece tão distante, mas Ele é tão bom, que Ele vai até a praia, e Ele diz, ei, vocês aí, chamando, e Ele começa a falar com você, para ver se você reconhece a sua voz, para ver se você reconhece o conteúdo das suas palavras, porque lá no passado um dia ele disse para Pedro, Pedro, lance a rede do outro lado, e agora ele fala novamente, porque ele quer ser reconhecido, ele quer ser percebido, ele quer que você o ouça, que você veja que ele está ali, mas é você que tem que ir até ele. Estão entendendo? Viver longe de Jesus não é uma opção. Viver longe de Jesus é a pior coisa e é a pior escolha. E quando você quer voltar atrás, vai chegar um momento que sequer você vai reconhecê-lo. Diz a palavra de Deus que eles não o reconheceram. Ele falou, vocês têm o que comer? Não, lançai a rede à direita. E quando eles lançaram a rede à direita, veio uma multidão de peixes. E daí João falou assim, é o Senhor. E Pedro, o que ele faz? Aqui diz que ele estava nu, né? Na verdade é um problema de percepção, de entendimento do tradutor, né? Estar nu aqui é estar sem a túnica, né? Evidentemente que uma pessoa que vai pescar, o que ela faz? Ela tem que estar desvencilhada daquelas túnicas pesadas, ele estava só com aquela roupa de baixo, que dava mobilidade para puxar as redes, né? Na verdade, ele estava com a sua roupa de pescador. Deu um chiado aqui. Ele estava com a sua roupa de pescador. E é interessante a palavra, porque diz, olha o que diz ali no versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se no mar. Quem é que coloca a roupa para nadar? E depois daquela túnica, ele não queria ser visto pelo Senhor com a sua antiga roupa de pescador. Sabe quando uma pessoa volta atrás e quer ir lá para a antiga vida e encontra o irmão da igreja, fica todo constrangido, né? Eu me lembro uma vez que eu levei uma rasteira de um pastor, e eu sempre tinha sido pastor das igrejas e sempre estava envolvido no ministério. Daí eu estava tão ruim assim de dinheiro e tal, e estava sem igreja para pastorear. Peguei uma Kombi, enchi de brinquedos, e eu estava numa tarefa que não era a minha, porque eu sempre estava acostumado a andar de terno, gravata, no púlpito. E daí passou um irmão da igreja, ou melhor, um irmão que a gente fazia cultos na casa dele. E eu dirigindo aquela Kombi, quando eu vi aquele irmão, eu fiquei tão constrangido. Eu pensei assim, ele está me vendo numa função que não é aquela para a qual o Senhor me chamou. Que vergonha! Pedro acho que sentiu-se assim. Jesus ia olhar e ia ver ali um pescador, mas a vida dele já tinha sido transformada, porque um dia Jesus já tinha falado para ele que de hoje em diante você será pescador de homens, pregador.
E Pedro então corre para colocar a roupa comum para mergulhar, para chegar até Jesus. Porque a pior coisa que tem é quando você se distancia de Jesus e você já não pode ser reconhecido com as vestes reais, com as vestes santas do teu chamado, da tua escolha. Aqui eu não estou falando de usos e costumes, tá? Mas eu estou falando que se você é do reino, você não consegue se comportar de outra forma, senão como aquele que foi chamado, da maneira como você se acostumou a andar ao lado do Senhor Jesus. A lição das vestes. E é interessante o que aconteceu, né? Pedro, vamos ler no versículo 8. Ou melhor, no versículo 7. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. É o primeiro que coloca a roupa comum para nadar, né? E ele se dirige até Jesus. E os outros discípulos foram de barco atrás, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E aqui nós temos mais uma lição, que é a lição do pão e do peixe. Porque Jesus queria que Pedro e os discípulos entendessem que o pão, que o peixe que iria alimentá-los, não era o peixe que eles tinham pescado. Quem vai para o ministério tem que entender que o peixe que você vai comer é o peixe que Jesus trouxe, e não aquele peixe que você pescou. Sabe, tem uma inversão de valores hoje em dia muito grande, quando as pessoas não conseguem, no ministério, ter dependência. Jesus trouxe seu próprio peixe. E daí Jesus perguntou para eles: vocês já jantaram? E eles lá com 153 grandes peixes. Vocês já jantaram? Não. Então venham aqui, vamos jantar. O peixe que Jesus tinha trazido. Quantos? Um. Uma pergunta aqui para os irmãos. Vocês acham que alguém, depois de ter vivido 3 anos e meio com Jesus, ia dizer assim: mas Senhor, mestre, só um peixinho e um pão? Por quê? Porque eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Diz a palavra de Deus que eles ficaram quietinhos. Diz assim a palavra de Deus no versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Você não vai comer do peixe que você pescou. Você vai comer do peixe que eu trouxe. E mesmo o peixe que eles pescaram, quem que disse o lugar certo para lançar a rede? Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Em tudo dependemos, então, do Senhor Jesus. E a última lição, irmãos, que eu gostaria de compartilhar,
é que diz aqui a palavra de Deus. Todo mundo sabe que o João é o mesmo escritor do Apocalipse, né? E ele trabalha muito com símbolos, né? No Apocalipse está cheio de símbolos e aqui em João está cheio de símbolos. E ele não iria colocar esse número aqui à toa, né? Diz assim, no versículo 11, Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Sabe, é um contraste com o primeiro encontro deles com Jesus, porque quando eles pegaram muitos peixes no primeiro encontro, quando eles se conheceram lá no começo do ministério, as redes estavam se rompendo, e eles tiveram que chamar os amigos do outro barco. Mas aqui diz que 153 grandes peixes que não rompiam a rede. E aqui nós temos uma lição preciosa, né? Diversas pessoas tentaram entender isso. Por exemplo, Jerônimo, ele diz que naquela época os estudiosos acreditavam que no mar tinha 153 espécies de peixe. Hoje nós sabemos que é muito mais, né? Mas naquela época eles imaginavam assim. Jesus estava dizendo, olha, todas as espécies na rede, e uma rede que não se rompe. Assim é a igreja. Aqueles pescadores de homens agora deveriam ir pelo mundo e pescar todas as raças, tribos, línguas, nações, para a unidade da igreja, uma igreja que não se rompe, um povo que está junto, porque nós somos pescadores de homens, não somos pescadores de peixes. Alguns outros estudiosos, porque no hebraico, meu filho agora está fazendo hebraico, né? Cada letra corresponde a um número, né? E se você pegar no hebraico os Benai Elohim, e você somar o número de cada letra, Benai Elohim significa filhos de Deus, sabe o número que dá? 153. Naquela rede que não se rompe. E se você pegar uma palavra que está lá no Antigo Testamento, que diz, eu sou o teu Deus, no hebraico, transforme em número, e você tem 153. Falando de Jesus como Deus, falando da missão de pegar todas as espécies de peixe, trazendo para a nossa realidade todas as tribos, línguas e nações, e juntando todos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Sabe, é a terceira vez que Jesus aparece. Primeira, ele apareceu, estava lá os discípulos, faltou Tomé, né? Daí todo mundo falou para o Tomé, o Senhor veio lá domingo. E Tomé diz, não acreditarei se eu não pegar e não tocar. Daí no outro domingo, estavam reunidos todos de novo. E é domingo mesmo, está escrito no texto. E daí Jesus chega para Tomé, Tomé, coloque as suas mãos aqui. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. Foi a segunda. E agora Jesus aparece nessa situação. Tinha brasas, tinha uma fogueira, estavam ali eles. E Jesus olha para Pedro, que havia negado Jesus ao lado de uma fogueira.
tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, você me ama? Pedro fala: sabes que eu te amo. Fogueira, lembranças, similaridade com o chamado dele há mais de 3 anos, uma grande e maravilhosa pesca. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Coração de Pedro contrito. E Jesus a 3ª vez pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro ficou muito angustiado por Jesus ter perguntado a 3ª vez, e ele disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas o que Jesus queria fazer? Jesus queria dizer: Pedro, você que quis fugir, que disse vou pescar, vou voltar para a minha antiga vida, pois eu quero te dizer que eu só estou confirmando que eu te perdoei, estou te devolvendo o teu ministério, estou te devolvendo o teu chamado, estou te devolvendo a tua missão, porque longe de mim nada terá o mesmo sabor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Come do peixe que eu te dou. Não fique em dúvida da minha presença. Se você caminhar pertinho de mim, você nunca mais terá dúvida do tom da minha voz e do formato do meu rosto. Jesus nos chama para isso. Quando você sentir no coração assim uma vontade de retroceder, lembre, quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. Daqui para frente, caminhando sempre ao lado do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, que nunca, Senhor, haja no nosso coração esse desejo de andar longe de Ti. Reconhecemos que precisamos de Ti, mesmo sendo falhos. Obrigado, porque sabemos que o Senhor nos acolhe novamente e nos restitui a nossa missão, a missão de cada um. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos para que possamos andar em íntima comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho, parece até que eu parei no tempo, parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas.
Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimam na fogueira e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade, aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Amém. Se coloque de pé nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste. O Senhor não desiste de nós. O Senhor enxerga as nossas fraquezas. O Senhor nos deu livre acesso a Ti, Senhor, para que a gente possa conversar com o Senhor. Mas quando nós nos sentimos indignos de estar dentro do centro da Tua vontade, Pai, quando nós nos sentimos indignos de pertencer à Tua família, quando nós nos sentimos indignos de sermos chamados filhos de Deus, o Senhor nos oferece pão e peixe, alimento espiritual. Nos lembra que nós participamos do mesmo sangue, que nós participamos da mesma aliança contigo, Senhor. Que o Senhor entregou a sua vida para perdoar todos os nossos pecados, Pai. E quando nós nos sentimos fracos espiritualmente, quando nós nos sentimos fracos e angustiados e sem ânimo, o Senhor nos fala e nos lembra quem nós somos, filhos de Deus, amados do Pai a ponto do Pai entregar o seu próprio Filho, para que nós tenhamos a certeza, Pai, do Teu amor por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor constantemente nos lembra disso. E quando nos sentimos fracos, nós olhamos para a cruz e vemos o autor da nossa fé, o autor da convicção que nós temos de que somos Teus, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa certeza. E agora, nesse retorno às nossas casas, Senhor, nós vamos lembrando, Senhor, das bênçãos que o Senhor nos tem concedido e lembramos dos nossos pedidos, Senhor, diários. Bênçãos no emprego, bênçãos no trabalho, bênçãos nos estudos, Senhor. Bênçãos no nosso dia a dia. Entregamos também a Ti, Senhor, o controle das nossas angústias, Pai. Que o Senhor visite o coração do Romildo que está de luto, Senhor, com essas tragédias, mas que o Senhor sempre reforce em seu coração: Tu és meu, eu te remi, eu te redimi. E assim faça com cada um de nós, Senhor, nos nossos momentos de angústia. Que possamos ter plena convicção, Senhor, de que somos Teus. Somos o Teu povo, Deus.
Em nome de Jesus eu oro e peço por essa semana, Senhor, que seja iluminada pela Tua palavra e pela Tua graça, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode abraçar o seu irmão e que Deus nos abençoe essa semana.